Boa noite a todos. Hoje a gente continuou com o projeto do podcast de entrevista aos ex-alunos do curso. Hoje a gente traz o entrevistado João Vitor Queiroga. João Vitor é bacharel em Física pela UFCG no ano de 2017. Ele se formou na área de matéria condensada. Dentro da graduação teve a oportunidade de pesquisa na área de teoria de campos e modelos cosmológicos. Em 2019, ele terminou o mestrado na UFPB em João Pessoa, na área de cosmologia e defeitos topológicos. Terminou outro mestrado agora na Espanha, na Universidade de Valladolid, em Física Matemática, e se caminha agora para o doutorado na Universidade de Salamanca. Boa noite, João Vitor. É isso, né? Boa noite, Joaquim. E, assim, a primeira pergunta que a gente traz para os entrevistados, geralmente, é tipo, por que você decidiu escolher cursar Física? Um curso, assim, que é um pouco inusitado, né? Essa é a primeira pergunta. Quando me chamam de doido, pergunta se é educação física, né? É engraçado, eu fazia muito essa pergunta para todo mundo que eu conhecia que fazia física na UFCG, em outros centros também. E cada um tinha a sua resposta, cada um tinha a sua história. A minha é que, desde o ensino médio, desde o segundo ano do ensino médio, na verdade, desde o primeiro, eu sempre gostei muito de física, achava muito interessante a matéria e eu sempre fui bom em matemática, então as coisas foram meio que surgindo naturalmente. Eu era bom no que eu fazia, então, consequentemente, eu gostava do que eu fazia. Eu gostava de física e eu sempre gostei também de coisas complexas, coisas que me faziam pensar, coisas que a princípio não tinham solução definida. Então, eu gostava de me meter aí dentro para poder buscar eu mesmo uma solução própria. Então, a física me oferecia isso. São coisas difíceis, são coisas complexas e que muitos assuntos não têm uma solução definida. Então, eu vi na física uma oportunidade perfeita. E quando tu adentrasse dentro da graduação, assim, quais foram as maiores dificuldades que tu teve, assim, em termos tanto de disciplinas, tanto de adaptação à universidade, ao modelo do curso? Quais foram Então, elas? minha adaptação foi razoável, porque eu conheci boas pessoas na universidade. Então, desde o princípio eu estava meio que enturmado com boa gente, com boas pessoas. Então, tinha um tempo de estudar, tinha o tempo de se divertir, tinha um tempo de sair, tinha um tempo de focar nas provas, focar nos assuntos. E, no geral, foi boa adaptação, apesar de eu morar fora. Eu sou natural de Petrolina, Pernambuco, e fui morar em Campina Grande, mas eu já tinha família, tios, primos, primas, morando em Campina Grande. Então, nesse sentido, para mim foi um pouco mais fácil. Eu conheço outras histórias de outras pessoas que também foram morar fora da cidade, longe dos pais, longe da mãe, e para eles foi um pouco mais difícil. Tenho muitas histórias para contar, apesar de ter família ali em Campina Grande, mas no geral foi uma adaptação fácil, ou seja, foi rápida e como já tinha família aí, tudo ficou um pouco mais fácil. E de disciplinas, as favoritas, as não favoritas, tiveram algumas, assim, marcantes? Então, antes de iniciar propriamente o curso de física, eu já tinha pesquisado algumas poucas disciplinas que eram obrigatórias no curso de física, e uma delas era cálculo 1. Ou seja, antes de entrar na universidade, mas já aprovado no SISU, se eu não me engano, né, pelo Enem, Uhum. eu fui pesquisar algumas disciplinas que pagavam no curso de física, e uma delas era cálculo. E daí, quando eu vi um professor desenhando uma curva, né, um gráfico, e calculando a área embaixo dessa curva, uma curva qualquer, e ele, por meios matemáticos, calculando a área que existia embaixo daquela curva, pois desde ali já me encantou. E uma das minhas disciplinas favoritas foi cálculo, as físicas básicas, principalmente a física 1, me encantou muito, e as outras mais de profissional, que é quando você começa a estudar física mais fundamental, digamos assim. Sim, sim. E tiveram algumas disciplinas que foram um pouco divisor de águas,
E assim, eu entendo que essas entrevistas são mais para, não só para a gente passar um pouco da nossa experiência, mas para dar um pouco de conselhos também para quem está começando agora. Um conselho que eu dou é se dedique ao máximo que você puder, o máximo que você puder, às disciplinas básicas que são cálculo 1 e álgebra, porque são disciplinas que são a base de tudo. Se você não tem elas bem amarradas, bem conceituadas, você vai se prejudicar muito nas disciplinas lá na frente e vai desandar tudo, vai fazer você se desmotivar com o curso, vai você pensar em fazer você pensar em outras possibilidades, enfim, vai te desnortear um pouco. Então, as disciplinas básicas são muito importantes. Recomendo que vocês deem o melhor de si nessas disciplinas e o resto vai vir naturalmente. E assim, uma disciplina que foi, bom, algumas disciplinas que foram divisoras de água para o meu curso foram Física 3, Mecânica Estatística e talvez Mecânica Quântica. Não é que essas disciplinas sejam impossíveis, sejam muito mais difíceis do que as outras, mas em parte, enfim, surgiram outras dificuldades e foram as três disciplinas que foram divisor de águas para a minha turma. Sim, Ah, sim. e um conselho que eu posso dar mais também para os novos alunos ou para quem já é veterano, mas ainda tem alguns empecilhos com algumas disciplinas, procurem se enfocar ao máximo, dar o máximo de melhor que vocês podem nas disciplinas que vocês têm mais dificuldade e, e é isso. Ou seja, se você sente uma dificuldade em uma dada disciplina, pois que se dedique mais tempo a ela do que em outras e não estude só aquilo que você gosta, porque nas disciplinas que eu mais, digamos assim, passei dificuldades foram as disciplinas que eu mesmo me dediquei. Não eram as disciplinas mais difíceis do curso, por exemplo, Ciências do Ambiente ou Física Experimental 1, mas foram disciplinas que acabaram baixando um pouco minha média geral, porque eu não me dediquei muito a elas. Então, se dediquem ao Sim, máximo em todas, se possível. exato. A gente citou também que tu fizesse pesquisa dentro da graduação. Como foi assim para tu pensar em procurar um projeto? Em que tempo do curso tu tava? Como tu abordou um professor? Como foi esse processo? Eu estava comentando isso justamente um par de dias atrás com uma amiga minha que pensa em fazer um mestrado e tal. E, assim, um conselho que eu posso dar é busque linhas de pesquisa que os professores fazem atualmente. E por mais que você não tenha ideia de nada do que você quer, por mais que você não tenha ideia de nada de linha de pesquisa que você quer seguir, sempre tem uma coisa ou outra que te desperta mais interesse do que outras. A, a área da física que mais me motivava era a área da física teórica, e eu fui buscar linhas de pesquisa de alguns professores, e um deles, que era o João Rafael, ele trabalhava com teoria de campos, em cosmologia, que é um assunto que, assim, eu não conhecia muito na época do meu segundo período de graduação, mas lendo um pouco os resumos de artigos, as coisas que ele propunha em sala de aula, eu fui meio que tendo uma ideia geral do que ele fazia, e aquilo foi me despertando interesse. Então, na hora de abordar ele, eu disse para ele que eu li um pouco da sua linha de pesquisa, me motivou, tenho interesse, que tipo de possibilidades a gente pode abordar nessa linha de pesquisa, o que é que tem de novo para ser pesquisado, de que forma eu poderia iniciar estudos nessa área, e como ele é uma pessoa muito simpática, um professor muito bom, que é uma coisa muito importante na hora de escolher um orientador, não só se basear no currículo dele, senão também na personalidade que ele tem, no tratamento que ele tem com pessoas, pois na hora de abordar ele eu disse que tinha interesse, que é uma linha de pesquisa que me interessava, e como ele já passou por isso também, me indicou algumas referências, e por meio do projeto PIBIC, projeto de iniciação científica, eu fui consagrado com uma bolsa, e aí então passei a me dedicar mais tempo a essa linha de pesquisa.
E hoje estou fazendo coisas ainda em teoria de campos, em colisões de defeitos topológicos. Então foi o início de uma, de uma plantação que está me rendendo bons frutos hoje. Sim, exatamente. Tipo, tu agora a gente chega na parte que tu organizou todo o tua graduação, tu fez projetos, pagou as disciplinas. Qual o peso que tu dá a cada coisa para conseguir a pós-graduação, assim? Como foi que tu montou-se dentro dessa graduação para entrar na pós, no mestrado, na João Pessoa, e tal? Eu acho que o ponto decisivo, não só a parte de me dedicar bem às disciplinas, porque muitas delas, a maioria delas, são coisas que eu gosto de estudar, são coisas que me motivavam a estudar, mas eu acho que o ponto principal, o ponto de inflexão, digamos assim, foi o PIBIC. Foi o que me fez me aprofundar numa dada área da física. E no que você se concentra, no que você se enfoca em uma dada área, você aprende muito mais e no ritmo muito melhor do que se você não tivesse o enfoque do projeto de pesquisa. Então, o ponto principal da minha carreira dentro da graduação foi o PIBIC, foi eu me enfocar, eu dar o foco total para uma dada área. Claro, sem esquecer das disciplinas, que também são muito importantes, mas você ter em mente um objetivo de se profundizar em uma dada área do conhecimento, que naquele caso eram teoria de campos escalares reais. E isso foi o ponto mais importante, digamos assim. Sim. E uma dúvida também que surge muito é, tipo, como a pessoa tentar um mestrado, tu saiu de cidade, né? Saiu de Campina Grande para ir para João Pessoa, depois tu saiu de um país para o outro. Como é, tipo, para, em tese, sobreviver com a bolsa? Como funciona esse processo, assim, tipo, como se organizar para... Porque a gente sabe que, tipo, Campina Grande é uma cidade relativamente tranquila para se viver como estudante e outras cidades nem tanto, uma pessoa já complica um pouco mais. E não se sabe aí a cidade que tu foi na Espanha, então como ficou esse processo aí? Bom, contando um pouco da trajetória, eu saí de Petrolina para Campina Grande para fazer o bacharel em Física. Fiquei lá por aproximadamente 4 anos, fazendo a graduação. Depois eu iniciei o mestrado em Física em Campina Grande, trabalhando na mesma linha de pesquisa com o João Rafael, que foi meu tutor no PIBIC. Mas eu sabia que o centro de João Pessoa, a pós-graduação de Física de João Pessoa, mais especificamente na área de teoria de campos, tinha uma fonte ali muito boa de aprendizado, de conhecimento. Inclusive, as melhores fontes de teoria de campos em Campina Grande, que são o João Rafael, o Chico, o Eduardo, entre outros, pois vieram dali de João Pessoa. Então, eu tive essa motivação de beber direto da fonte. Então, fui para João Pessoa, foi com uma bolsa da FAPESC, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Paraíba. E, de fato, o custo de vida ali é um pouco mais alto. Acredito eu, pela experiência de poucos meses que eu tive do mestrado em Campina Grande e o mestrado em João Pessoa, que o nível de exigência no mestrado lá em João Pessoa é um pouco maior. Não que o de Campinas seja baixo, mas em João Pessoa é um pouco mais puxado a questão das disciplinas. Isso foi bom para mim. E depois, saindo de João Pessoa com uma bolsa para fazer um outro mestrado em física aqui na Espanha, na cidade de Valladolid. Bom, como eu tinha bolsas, né? Tive bolsa em Campina Grande, tive bolsa em João Pessoa, tive bolsa para vir para a Espanha. Foi um pouco mais tranquilo de lidar com a transição entre uma cidade e outra, entre uma cultura e outra. E nada, foram portas, na verdade, que foram se abrindo e eu aproveitei, graças a Deus, cada uma delas. E hoje tô colhendo alguns bons frutos, espero continuar plantando e colhendo um pouco mais daqui para frente. Tu notou uma diferença muito grande em se candidatar para uma vaga de pós-graduação aqui no Brasil quanto para fora? Como foi também para tu se candidatar para essa bolsa no exterior? O mestrado em Campina Grande eu iniciei fazendo uma prova de seleção,
fui selecionado, passei em uma colocação X, não me lembro agora ao certo, e eram, naquela época, 12 bolsas, ou seja, podiam se candidatar N candidatos, mas os 12 melhores pontuados na prova seriam consagrados com uma bolsa. Eu fui um desses 12, passei ali um tempo, e na metade do ano, mais ou menos em maio, eu fiz a prova de seleção para João Pessoa, uma prova de seleção para o mestrado em João Pessoa. Eram 5 bolsas, e depois foram agregadas mais 2, que eram bolsas da FAPESP. Fiz a prova, passei em sexto lugar, se não me engano, passei com uma das bolsas da FAPESP. E, bom, como fui selecionado para lá com bolsa, decidi ir para lá também e fazer o resto do meu mestrado lá. A intenção inicial era de fazer os dois anos de mestrado, mas acabou que em março de 2019, um colaborador do Dionísio Bazea compartilhou com ele a oportunidade de bolsa para fazer o mestrado em Física e Matemática em Valladolid, na Espanha. E, bom, como eu já cheguei em João Pessoa mais ou menos com a tese formada, uma dissertação mais ou menos formada, já tinha estudado muita coisa, já tinha feito uma boa base e já tinha algumas ideias para trabalhar em cima. O Dionísio, dentre os alunos de mestrado que ele tinha na época, decidiu plantear essa bolsa para mim. Eu me inscrevi, sem muita esperança de conseguir, porque a concorrência deveria ser muito alta e tinham prioridades para professores, para quem já era professor nos seus respectivos países. Mas acabou que em junho de 2019 eu fui consagrado com a bolsa. Eles me chamaram por e-mail e disseram que você foi consagrado com a bolsa e tal. E daí acabei defendendo o mestrado em João Pessoa antes do tempo. Defendi em prazo de um ano e fui para a Espanha. E na Espanha, pois, o mestrado aqui é de um ano. E voltando à tua pergunta, a cultura é muito diferente, se nota muito as coisas aqui, ou seja, a cultura, o ritmo de produção, o ritmo de aprendizado. Foram 13 disciplinas pagas em um intervalo de 8 meses, que é muita coisa para um nível de mestrado. Uma dissertação de mestrado produzida em 6 meses, mas que rendeu um PhD. Então, bom, a PhD deu feedback para a gente positivo, o artigo ainda não foi aceito, mas está a ponto de ser aceito, e se Deus quiser, em breve vai ser aceito por eles. E nada, o ritmo é diferente, as coisas são diferentes, mas valeu muito, muito a pena ter aproveitado essa oportunidade, porque ganhar novas conexões em novas universidades, com novos professores, novo ritmo, é muito importante para a carreira de qualquer estudiante, de qualquer estudante, e ainda mais se você é da área de ciências, que a produção vai em ritmo muito, muito acelerado. Então, conhecer outros ritmos, fazer conexões com outros professores de outras universidades é algo muito importante hoje em dia. E depois disso tudo, assim, fora todos os conselhos que tu disse a quem está entrando no curso agora, ou que está na metade do curso, como é o meu caso, qual o conselho, assim, que tu dá maior para esse aluno de graduação que está pensando, já está começando a pensar como é que vai ser essa pós, como é que vou montar meu currículo? Bom, acho que para responder a sua pergunta seria melhor separar ela em duas partes. Uma para quem está começando agora e outra para quem já está na metade do curso, como é o seu caso, ou para quem já está finalizando o curso nos últimos períodos. Para quem está começando agora, seja no primeiro, no segundo ou no terceiro período, a dica que eu dou é se dedicar ao máximo, o que você puder, porque, claro, tem casos e casos, o máximo que você puder as disciplinas do básico, porque se você aproveitar bem elas, elas vão te dar bons retornos lá na frente. E o mais importante é que você goste daquilo que você faz. Antes de eu começar o curso de física, algumas pessoas me perguntaram: pô, mas física dá dinheiro? O que é que tu vai fazer sendo físico?
E foi uma pergunta importante para mim naquela época, porque eu não tinha pensado nisso ainda, mas uma hora ou outra você vai ter que pensar. E nada, no começo eu pensava em fazer física porque era uma coisa que eu gostava, que me motivava a crescer, a estudar, a aprender, e por isso eu escolhi física. Então, por mais que você não tenha muito claro ainda o que você vai fazer, e eu espero poder aclarar um pouco dessas dúvidas no final, mas que você não tenha claro o que você vai fazer, no que você vai trabalhar, se você gosta daquilo que você faz, se dedique. E se você gosta daquilo que você vai ser bom no que você faz. Se você é bom no que você faz, você vai colher bons frutos daquilo que você faz. Então, se dedique bem às disciplinas do básico e se aproxime de boas pessoas, boas amizades, que procurem o mesmo que você. Parece um pai falando para um filho, mas é verdade. Procure boas pessoas que te façam crescer, que te façam estudar, que te façam aprender mais. E para quem está já na metade do curso e no final, procure bolsas de iniciação científica ou bolsas de iniciação à docência, que vão fazer você se aprofundar mais no da área do conhecimento. Vai te fazer se aproximar de um orientador. Esse orientador vai te passar muitas coisas boas para você aprender, boas ferramentas, sejam ferramentas de programação, sejam ferramentas de, não sei, de laboratório, sejam ferramentas matemáticas, seja conexões com outros professores, seja a produção de um artigo. Foi um ponto muito importante para mim, foi um ponto muito importante para outras pessoas que hoje seguem no ramo da física e que também estudaram comigo, junto comigo. Então, eu vejo que esse ponto foi algo muito importante. E se você quer seguir na área de academia, na área de pesquisa, busque desde já, como é que é a produção de artigos, busque também como são os editais para as universidades que você tem em mente, seja em Natal, seja em João Pessoa, seja em Recife, seja em Fortaleza, seja em São Paulo, Rio, no sul do Brasil, onde quer que seja, no centro, no norte, onde quer que seja. Busque como é os editais, porque cada edital tem uma dada diferença. Por exemplo, tem universidades que pedem uma boa nota nas disciplinas básicas, que são quântica, estatística e eletro. Então, se você quer ir para uma universidade que te pede boas notas nessas disciplinas, então você se dedica mais a essas e, aí está, e nada. E, enfim, tenha em mente o que você quer, uma linha de pesquisa que você quer, e para isso seria importante um orientador numa linha de pesquisa, sabe? E o que mais que eu posso te dizer? Não sei. Se tem mais alguma pergunta, alguma coisa específica, eu fico feliz em ajudar. Mas foi muito bom, tipo, entender como é que foi muito elucidativa a explanação total. E era basicamente isso. Muito obrigado, João Vitor. Sim, fico A feliz. gente encerra Eu fico outra feliz etapa. pela iniciativa de vocês também, de produzir esse conteúdo, porque eu me lembro que no meu primeiro período de física, nas primeiras semanas, os professores se reuniram para receber os alunos e alguns deles contaram um pouco da experiência deles para a gente. A mensagem principal que ficou, dentre todos os professores, é a perseverança, ou seja, você persistir naquilo que você faz, e isso eu te digo que fica muito mais fácil quando você gosta daquilo que você faz. Então, para ser físico não precisa ser um gênio, eu não sou, e estou chegando um pouco longe, pelo que eu tinha planejado no começo. É basicamente você gostar do que você faz e isso vai te dar bons frutos. E se você gosta do que faz, ainda que venham professores difíceis, ainda que venham pessoas difíceis, ainda que venham disciplinas difíceis, você, passo a passo, vai conseguir chegar onde você quer. E parabéns de novo pela iniciativa de vocês para a gente poder se ajudar de alguma forma, os alunos contar um pouco da experiência da gente. E como eu sei que foi importante o discurso dos professores no começo, eu sei que algumas palavras dos alunos que passaram por aí, pela situação que vocês estão passando agora, podem ajudar também. Então, fico feliz pela iniciativa de vocês. Obrigado, João Vitor.